Olá, pessoal, muito bom dia, ótimo domingo para vocês. Muito obrigado por você ter levantado cedinho novamente nesse domingo e estar aqui conosco e dividir esses próximos 30 minutos aqui no Domingão do Carlão. O Domingão do Carlão, você já sabe, né? É sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial. E eu sempre digo que os amigos dos amigos são a melhor coisa do mundo, porque eles já vêm todos triados, já vêm tudo certinho aqui, você não precisa nem preocupar com eles. Eu estou falando do Arnaldo Corrêa, e eu falei dos amigos, porque o Arnaldo, quem me falou do Arnaldo foi o meu querido Jeffrey Abrahams, a quem eu quero mandar um forte abraço, e dizer, Arnaldo Corrêa, seja bem-vindo aqui no nosso Domingão do Carlão. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão, por me acordar bem cedo num domingo desse. E é um prazer estar aqui no teu programa. Eu já vi outras edições, você entrevistando o Jeff, já vi você entrevistando o meu querido Ivan Vedequim, o professor Marcos também, eu vi também você entrevistando o meu querido chefe, ex-chefe, João Guilherme Sabinometo, grande figura, o Maurininho Biagi. Quer dizer, é uma honra eu estar aqui no meio desse pessoal que está no top do agronegócio. Ó, deixa eu falar para vocês que não perdem nenhum Domingão do Carlão, o seguinte, antes da gente começar aqui, o Domingão do Carlão, você sabe, aqui nas lentes nacionais e internacionais do Canal do Boi, mas a gente também está em todas as redes sociais, aí você procurar lá, Domingão do Carlão, Fala Carlão, você vai nos achar lá. E eu queria pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, e para você receber as nossas notificações, aperta o sininho lá também, que vai ser muito legal para todo mundo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like lá para a gente, isso é muito importante. O Arnaldo é o seguinte, eu vou apresentar aqui o Arnaldo. O Arnaldo talvez seja, pelo que eu li dele aqui, ele deve ser o homem que mais entende de commodities agrícolas na face da terra, eu acho, entendeu? Então, mas antes da gente falar disso, porque ele é um consultor super requisitado, antes de falar da trajetória dele, eu vou conversar com ele, como eu sempre digo aqui para todo mundo, ninguém nasce bam de nada, ninguém nasce presidente, todo mundo tem uma história para contar, e eu vou querer saber a história dele aqui, e ele tem muita coisa para falar aqui, até falar de música, nós vamos falar hoje aqui desse programa. O Arnaldo, conta aí a sua história para nós, vai fundo aí, viu? Você pode ir lá na época da Primeira Guerra Mundial, fica à vontade. Carlão, eu sou nascido aqui em Santos, né? E meus pais, minha mãe nasceu em São Paulo, de família italiana, meu avô, por parte materno, era romano, e veio para o Brasil. Ele era linotipista, uma profissão que não existe mais, que era o cara que catava as letrinhas para a impressão do jornal. Imagine, quem tem menos de 60 anos não tem a menor ideia do que é linotipista, porque é uma profissão que desapareceu, né, já que os jornais hoje são todos confeccionados de outra maneira. E o meu pai é nascido em Santos, mas como ele nasceu em 1917, na época da pandemia, logo em seguida da gripe espanhola, minha avó faleceu. E meu avô mandou meu pai para Portugal, na região do Douro, que era a região do meu avô, e meu pai ficou lá até os 8, 9 anos. Aí ele voltou para o Brasil e não sabia que aquela mulher do meu avô era a mãe dele. Chamou aquela mulher de mãe durante muito tempo, porque a minha avó tinha morrido e ninguém tinha avisado meu pai. Aí um dia a mãe dele, minha tia Vitória, tia-avó Vitória, falou para ele que, olha, essa daí não é a sua mãe faleceu quando você nasceu, tal. E aí aquilo deve ter sido um baque para ele, né? De saber que não era mãe, enfim. Mas e o meu pai, ele virou comerciante aqui em Santos e ele tinha um posto de gasolina. O posto de gasolina mais importante da cidade, que
que estava na Praça Independência, a praça mais importante da cidade de Santos, era dele. Então, eu me lembro de ir naquele posto, quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos, eu me lembro de ter ido naquele posto e tal. E eu comecei a escola muito cedo, porque eu já sabia escrever, quer dizer, não ler e escrever, mas escrever eu já praticava desde pequeno. Sempre gostei muito de estudar. E eu estudei em escola pública. Com os 14 anos, eu já queria trabalhar, né? Entendi. Naquela época, você podia trabalhar, não tinha toda essa proibição e tal. Eu conseguia conciliar, evidentemente, trabalhar e estudar, que era Uhum. super bom nos meninos da minha idade. O É. meu primeiro trabalho, rapaz, foi para ganhar meio salário mínimo, porque também era um trabalho que eu fazia das 6 da tarde às 8 da noite. Era uma coisa assim, muito, muito curta. Era dar aula no Mobral. Uau, Você acredita nisso? É acredito. porque era assim, você tinha o Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Uhum. para ensinar realmente a ler e escrever, e tinha um outro programa no Mobral, que agora não vou me lembrar o nome, mas era um programa em que você dava português, matemática, geografia e história, tudo de uma vez só, né? Com seus devidos tempos. Você era treinado para isso. Eu me lembro do material do Mobral, era uma coisa, Carlão, era uma coisa inacreditável como é que era o cuidado que havia naquele material. E eu era obrigado a estudar esse material e poder passar para os alunos. Então, com 14, 15 anos, eu era instrutor do Mobral. O Mobral geralmente era para, vamos dizer, era um programa de educação para pessoas já mais idosas. Eu me lembro disso, não é isso? Na minha classe não tinha nenhum aluno que fosse mais novo do que eu, imagine. Pois é. Você E, na sabe verdade, que você está falando isso, eu lembro um pouco da minha avó. A minha avó, ela, durante um período de mais de 20 anos, ela passou na cama por um problema de saúde gravíssimo que ela tinha, reumatismo, numa época que isso era muito, enfim, era uma coisa bastante limitante. E ela era, a minha avó era, como é que fala? Ela não sabia ler. E ela foi aprender a ler e escrever, aprender a fazer conta de matemática quando ela já tinha 50 anos, por aí, mais ou menos. E eu me lembro da disposição. Essa minha avó ela foi uma pessoa muito presente na minha infância, e presente no sentido de que a gente até evitava muito de ir lá todo dia, porque se chegasse lá tinha que trabalhar, entendeu? Assim, a minha avó ela fazia a gente trabalhar muito quando criança, ela inventava todo tipo de trabalho para a gente fazer. É uma saudade imensa que fica disso, porque é maravilhoso. muito interessante a gente ver essas mudanças de geração, né? Então, Uhum. por exemplo, eu tô com 62 agora. Eu estava falando Uhum. outro dia para um amigo, dizendo o seguinte: é impressionante como você vê grandes diferenças de 20 a 25 anos. A cada 20, 25 anos você vê diferença. Por exemplo, eu tenho uma filha de 21, Uhum. uma filha de 41. E eu vejo as coisas, por exemplo, da minha época, que a minha filha de 41 não conhece, e Uhum. as coisas da época da minha filha de 41 que a de 21 não conhece. E, às vezes, valores, né? Algumas coisas que você podia fazer naquela época que hoje, por exemplo, hoje hoje era impossível um menino de 14 anos trabalhar, certo? Então, a gente não valorizou o trabalho, porque esse trabalho infantil. Eu tenho zero trauma muito pelo contrário, eu acho que o que a gente fazia naquela época com 14, 15 anos, eu acho que hoje o menino não faz.
Tudo bem, ele tem mais acesso à informação, mas a gente vivia na rua, brincava na rua, ia para a praia. Bom, eu tinha essa grande vantagem de ter a praia aqui do lado, né? Ô, Arnaldo, deixa eu te falar, como é que a sua vida enveredou por, É, pelo, olha, pelo... essa nossa conversa aqui vai ter que ter parte um e parte 2. Então, vamos lá. Comecei a trabalhar no Mobral, mas depois eu arrumei um emprego aqui no Porto mesmo, com uma empresa que era uma empresa de despacho. Naquela época, em 74, eu estava estudando no período da manhã no Colégio Canadá, que era o melhor colégio de Santos, aqui, escola pública, no colegial. E esse emprego era para o dia inteiro. Era numa empresa que, na época, era a maior empresa, a maior exportadora de café do país, chamada Anderson Clayton, uma multinacional americana com sede no Texas. E aí era o dia inteiro. Aí o cara falou assim, olha, infelizmente você passou no teste, nós adoramos você, mas aqui tem que ser o dia inteiro. Aí eu tive que mudar. E, nesse interim, a empresa preencheu a vaga. Uhum. Então, eu ia toda semana lá na Anderson Cleito, que era aqui no centro de Santos, perguntando, e aí, seu Hélio, era o seu Hélio, está vivo ainda, graças a Deus. Tem... Não, ainda não temos, não, mas a gente liga para você. Né? Liga para você. Vamos lembrar aqui que em 1975 ninguém tinha celular. E em casa era uma coisa raríssima. Né? Quem tinha telefone era muito bem de vida. Bom, eu sei que de tanto que eu enchi o saco desse cara, eu acho que ele fazia, sabe uma coisa? Eu não aguento mais esse moleque vindo aqui toda semana perguntando se tem emprego, porque eu queria trabalhar ali. Porque aqui em Santos, nessa época, tinha alguns empregos que eram fantásticos. Trabalhar no café, era um negócio assim Uhum. extraordinário. 2, trabalhar no Banco do Brasil. 3, trabalhar na Petrobras, que era a refinaria. Então, esses eram os grandes empregos. Né? Então, Uhum. eu acabei entrando no café exatamente nessa época. Em 1975, ele não aguentou mais, me trouxe. Então, dia 1º de fevereiro de 1975, eu comecei a trabalhar na Anderson Clayton. E o mais engraçado foi que eu acabei fazendo a minha carreira aqui, entrei na área de contabilidade, depois fui passando, fui para a Caixa, fui para não sei mais o quê, fazia todos os pagamentos, né? E ali era muito dinheiro. A Cleiton era uma empresa extremamente organizada. Ela tinha uma organização que serviu de base educacional para todos os profissionais que passaram por lá. Porque a Anderson Clayton, para você entrar na Anderson Clayton, você tinha que entrar como office boy, querido. Por quê? Uhum. Porque todo mundo subia. Saiu o presidente, subia todo mundo, entrava um office boy embaixo. Era Entendi. assim que funcionava a Cleiton. A Cleiton era uma escola espetacular. Aí, um belo dia, o cara chega para mim e fala assim, escuta, aí fui progredindo e tal, né? O cara chegou para mim um dia e falou assim, olha, vai abrir uma vaga para gerente de compras de café lá em Vitória, no Espírito Santo. Você topa aí? Topo. Beleza, então você vai embora para Vitória para ser o gerente de compras de café. Aí fui para Vitória. Quando eu fui para Vitória, eu já não passava mais a reportar para Anderson Clayton em Santos, mas sim para Anderson Clayton no Rio de Janeiro. Que Vitória era vinculada ao Rio de Janeiro, até por uma Uhum. questão de cafés diferentes, cafés do grupo 1, né? E cafés do grupo 2, que a gente chamava Zona da Mata e tal. Muito bem. Aí, você vê que as coisas são bem diferentes. Precisava mandar cheque, esse negócio todo, assinar cheque, abrir conta em banco. Outro dia eu entrevistei aqui a Dora Zanini e ela me contou a história do pai dela lá que a Anderson Clayton financiava, não sei se é o pai ou o avô dela, enfim, era ela fazia esse papel aí também de financiar produtores na época.
Carlão, a Cleiton era uma escola, não estou te falando. E aí depois, o que aconteceu foi que a Cleiton acabou sendo vendida, né? Ela acabou encerrando aqui as atividades de café, vendeu para uma outra empresa chamada J. Marino, na época, Uhum. saiu da atividade de café, e eu acabei indo para a Cargill, uma outra multinacional americana, que tomou o lugar da Cleiton na exportação de café. E a Cargill é uma empresa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ela, porque eu diria que o que eu aprendi na Cargill e as oportunidades que a Cargill me proporcionou moldaram a minha vida profissional, porque a Cargill me mandou para viver fora. Fui morar nos Estados Unidos, em Nova York. Depois eu fui para Londres e depois eu fui para Hamburgo e, por final, Genebra. E você imagine aqui só um parênteses, eu sempre fui bitomaníaco. Então, você imagine eu morar em Nova York, onde o John Lennon tinha morado, depois eu fui morar em Londres, onde os Beatles tinham estourado, e depois eu fui morar em Hamburgo, onde eles começaram a carreira deles nos anos 60. Então, para mim, eu estava pensando assim, pô, que legal, eu vou combinar as duas coisas, né? O meu lado profissional e o lado musical que eu sempre gostei, embora tivesse afastado dele assim do dia a dia, né? Porque essa questão a gente de música, né, que você comentou, a gente só fui ter a oportunidade de criar uma banda no começo dos anos 2000. Aí a gente começou, demorou bastante tempo até chegar lá, né? Bom, Mas eu, deixa eu te falar assim, eu estou avisando aqui o pessoal que não perde esse todo Domingão do Carlão. Eu falei para você que esse homem tinha muita história para contar e falei até que tinha história de música, né? Então você já viu aí que a carreira dele é na área de commodities agrícolas e eu estou achando que eu vou fazer diferente aqui, porque é o seguinte, essa conversa está muito boa para a gente ficar interrompendo aqui para falar de commodity agrícola, que é um trem mais chato, entendeu? Você não está aqui nesse Domingão para escutar falar de preço de soja, esse negócio aqui, eu vou deixar, eu já vou até sugerir aqui o seguinte, eu vou mudar toda essa história aqui. Hoje nós vamos falar mais de música, dessas coisas todas que são apropriadas para esse domingão aqui, e eu vou prometer para o seguinte, nós vamos falar de commodities agrícolas lá no Fala Carlão, que é um programa mais assim, para a gente conversar sobre essas coisas mais mundanas aqui. O Arnaldo, agora que eu entendi, então, essa história, o que veio antes? A sua paixão por commodities agrícolas ou pelos Beatles? Então, foi boa a tua pergunta. Eu sou o mais novo dos meus irmãos. Eu tenho um irmão que é 11 anos mais velho e uma irmã que é 16 anos mais velha. Uhum. E deixa eu te dizer o que aconteceu. O meu pai sempre foi... comigo, ele nunca teve problema em relação a estudar, que eu sempre fui um menino muito estudioso. Uhum. Gostava também, isso é questão de gostar. E o meu irmão já não era bem assim. Então, o que aconteceu? O meu pai tinha falado com o meu irmão, olha só, se você repetir tal ano, eu vou te botar no colégio interno. E naquela época, colégio interno era assim, era o desterro, né? Você falar que ia para o colégio interno era o fim do mundo. Essa é uma palavra que não dava nem para você ouvir, que você tinha medo. Meu pai ameaçava, ó, se você não passar, você vai para o colégio interno. E aconteceu isso com o meu irmão. Meu irmão foi... não repetiu determinado ano lá, e meu pai mandou ele para o colégio interno, que era um colégio interno muito bonito, que existia na região de Campinas. Eu não sei se você já ouviu falar. Nossa Senhora Auxiliadora, uma coisa dessa. Daí. Uhum. Eu lembro de visitar lá o meu irmão. Então, meu irmão ficou preso um ano no colégio interno, no colégio de padre, que, segundo ele, foi a melhor época da vida dele, porque ali ele jogou futebol, fez o que queria. Eu acho que o fato de você morar numa cidade como Santos, que você tem sol o ano inteiro, verão, né? Aquele verão com a praia, eu acho que isso deve ser mais difícil, né? Quando você está no interior, você tem uma vida mais regrada.
talvez eu esteja errado em relação a isso, mas eu penso dessa maneira, não querendo justificar os atos aí do meu irmão. Mas aí, o que aconteceu? Terminou o colégio interno e era hora dele voltar para Santos. Então, meu pai, nós fomos buscar, eu me lembro bem, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Meu pai foi buscá-lo, eu me lembro que meu pai tinha uma Kombi, e eu fui sentado numa poltroninha no meio daquela Kombi. Olha que absurdo. Hoje, criança sem cinto de segurança, sem porra nenhuma. São outras épocas. E fomos buscar meu irmão. E em casa estava sendo preparada uma festa surpresa para a chegada do meu irmão. E eu me lembro bem disso. A gente chegou em casa, as luzes estavam todas apagadas, e quando o meu irmão chegou, todo mundo acendeu as luzes. E aí que vem a história. E aí tocaram na vitrola o tal do Os Reis do Iê, Iê, Iê. Aqui que chamou Os Reis do Iê, Iê, que era o CD A Hard Day's Night, dos Beatles. CD. Que CD? Era vinil, pô. CD. Tá louco, velho? Era vinil. E, rapaz, eu não sei o que foi aquilo, mas mesmo para uma criança, que música é essa? Aquele vinil, ele furou, né? De tanto que eu ouvia. E aí, e eu acredito que isso aconteceu com muitas crianças daquela época, o que aconteceu foi o seguinte: eu quero aprender inglês para saber o que esses caras estão contando. Então, e eu, sabe, pegava o dicionário, pegava cada palavra e, pô, é claro que você não consegue fazer assim, né? Você não conhece, se você não consegue a construção verbal, você pegar o dicionário e traduzir palavra por palavra, não vai dar sentido nenhum, né? Então, mas imagine quantas pessoas foram afetadas por isso, né? Porque o Carlão, essa geração, ela não. Eu não estou falando essa geração como crítica, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, nós tivemos dificuldades e eles não têm hoje. E a vida ficou muito mais fácil. Vou dar um exemplo. Uma vez um amigo meu falou assim: cara, consegui a letra da música tal. Você está brincando, tá? Puta, então eu vou ir buscar. Porra, saí aqui de Santos, peguei o ônibus, fui para São Vicente, porque ele tinha conseguido a letra de tal música. Você pega aqui hoje no Google, digita lá, tem as músicas, não só tem as músicas, como tem os acordes, se você quiser fazer também. Então, cara, o mundo mudou bastante, né? Você pega para um cara que tem menos. Desculpa. Não, deixa eu te falar o seguinte, ó. Eu te falei que aqui os nossos programas eles passam voando, né? Porque a gente invariavelmente tem conversas ótimas, como essa aqui que a gente está tendo aqui com você. Só que eu queria te informar que agora a gente já entra nós estamos aos 43 do segundo tempo aqui com o nosso tempo aqui no nosso Domingão do Carlão. E eu quero que você fale dessa história, porque nós estamos falando aqui de gente que você faz show mesmo, você tem uma banda. Como é que é essa história aí? Mas, entendeu? Isso é muito legal. Mas a pandemia acabou afastando, né? Porque, e outra coisa, quando você tem uma banda de pessoas, de seis pessoas, 4 com menos de 40 e 2 com mais de 60, né? Ou então, na época, era 4 com menos de 30 e 2 com mais de 50, quando a banda começou. As pessoas vão tomando um rumo diferente na vida, né? É verdade. Cara que está tendo filho, cara que está no sei o quê. Então, cada um está num momento da vida, e isso é ruim. Quer dizer, ruim. Isso atrapalha, às vezes, as coisas. E outra coisa também, o Carlão, é o seguinte: a pandemia matou, né, muito dos artistas, né? Daqueles que vivem realmente da música. E você, olha, se nós que somos amadores temos saudades desse convívio de público e tudo mais, você imagine os caras que estão acostumados a cantar no estádio cheio, um Roberto Carlos, um Paul McCartney, que gostam de entrar no estádio com 80 mil pessoas e não sei mais. Pô, muito duro isso, né? Deve ser uma saudade assim imensa, né?
Se a gente Arnaldo, sente Arnaldo, deixa imagina eu falar. esses caras. E como é que, qual que é a sua parte na banda aí? O que que você é? Vocalista, baterista, guitarra? O que que você faz? Olha, eu acho que por falta de opção, porque eu tenho zero de coordenação motora, pra você ter uma ideia, eu sou um cara que não conseguiu aprender a andar de bicicleta. Isso é uma vergonha, né? Uhum. Mas como eu gosto de bicicleta, eu tenho um triciclo. E os meus amigos, eu não vou nem te dizer as coisas que eles falam de mim quando eles me veem na praia andando de triciclo. É uma coisa, mas olha, é um puta triciclo. Eu mandei, sabe, eu mandei colocar pintei de amarelo. Então eu vou na ciclovia com aquele triciclo que tem duas rodas atrás, uma na frente, que é impossível cair, entendeu? Uhum. Então, perseverança. A gente tem que saber o seguinte: quando você gosta de uma coisa, adapte as coisas para você poder ter o prazer de utilizar aquilo, entendeu? O Arnaldo, mas eu não entendi, não sei se você respondeu ou se truncou aqui. É o seguinte, você na banda, qual que é a sua função na banda? Vocalista, porque eu não tenho coordenação motora, Ah, eu não perfeito. consigo tocar, nem eu sou vocalista. Muito bom, esse é o vocalista. Então é o seguinte, o Arnaldo, para a gente encerrar aqui, porque a gente tem que encerrar o programa, infelizmente, e eu vou, já, como hoje é domingo, eu vou dar um jeito de fazer o seguinte: amanhã, segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho, eu vou continuar essa conversa aqui com o Arnaldo, e a gente vai falar um pouquinho da carreira dele, falar um pouco de commodity. Você que acordou cedo, falei para você que você ia ter aqui um cara que é o maior do mundo nas commodities agrícolas. Você que quer saber mais sobre commodities agrícolas um pouquinho, amanhã, segunda-feira, eu prometo, lá no nosso programa, 16h30, aqui no canal do Boi, a gente vai continuar essa conversa aqui com o Arnaldo Corrêa. O Arnaldo, super obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição de falar com a gente, de contar, de bater esse papo super gostoso aqui conosco nesse Domingão do Carlão, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Foi um prazer mais uma vez. Um abraço para vocês. Eu vejo todos vocês, com certeza, no próximo domingo, que é o próximo Domingão do Carlão. E amanhã, vocês não percam, lá no nosso canal no YouTube, às 9 da manhã e às 16h30, uma prosa prolongada aqui dessa conversa com Arnaldo Corrêa, o homem das commodities agrícolas e o vocalista da banda Cibelt. Valeu, gente! Fui!